Olá, gente. Agora a gente vai para a parte 2 do capítulo 22, o último capítulo do primeiro portão do livro, falando sobre o ser humano. Que a gente está falando sobre a Torá de Moisés depois que veio para a Terra. Que a pessoa não pode deixar de mudar nada que está na Torá, ou deixar de cumprir, ou acrescentar nada que está nessa Torá, né? Nada que Moshe falou que está no Pentateuco. E a gente vê o caso de Ezequiel, mesmo que é um profeta, mesmo que o profeta fala, agora foi anulado isso, agora tem que fazer aquilo, não é para ouvir. Porque nenhum profeta é como Moisés. Como está escrito claramente na Torá, em Deuteronômio, no capítulo 13. Quem quiser, vai lá e vê, indico. E aí fala assim, que também a mitzvah dada shetachlitam lo nidgalu adai. Porque é o seguinte, tem os preceitos. Então na Torá está escrito, falou a Deus, faça isso, isso, isso e aquilo. Para os judeus, né? E para os não judeus, 7 preceitos. A priori, mas na verdade são mais. Mas tá bom. Deus falou o que tem que fazer, mas ele não falou necessariamente o motivo do porquê fazer cada preceito. Por que Deus ordenou cada coisa? Isso significa o tamei mitzvah, ou seja, o motivo da mitzvah, o gosto da mitzvah, o gosto do preceito. Mas por que esse preceito existe? Isso não foi revelado. E através do intelecto e através do alcance da pessoa, ela consegue entender os motivos. Mas vem falar aqui, o Nefesh HaChaim, que o motivo das mitzvot, até o seu final, ou seja, o real motivo, nunca foi revelado para nenhum ser humano no mundo. Nenhum ser humano consegue entender o motivo de qualquer preceito, de verdade. Consegue entender os motivos aqui e ali, mas não o verdadeiro motivo, o mais elevado. Avle Moshe Rabbeinu alav shalom, ele fala, mesmo Moisés, que trouxe os preceitos, ele não conseguiu entender todos os motivos de cada preceito. E o único, a exceção, foi o primeiro ser humano, Adam Arishon, o Adão, antes de pecar. Aí sim, ele sabia todos os motivos de todos os preceitos. Viu Ayai Ameshumah Be'anav que é o que falam os sábios no Tratado de Brachot 34b, que seria o vinho que foi preparado nos 6 dias da criação. Esse é um assunto, não vou entrar aqui. Falam sábios em Haggadah 12a, que a luz que Adão que tinha no primeiro dia, o Adão conseguia ele ver desde o início do mundo até o final do mundo, ou seja, conseguia ver tudo que existia na existência. Por quê? Porque ele tinha um nível muito maior. Que a Torá Kedoshá Atzulam Melemal Rosh, porque a Torá sagrada Atzulam Melemal Rosh é a coisa mais elevada e mais sublime que existe na existência. Me'al kol hasagot. E ela está além de qualquer tipo de alcance intelectual de qualquer ser humano. Ou até anjos. E é impossível que isso seja entregue ao ser humano. Ou seja, não tem como nem o maior dos seres humanos entender toda a Torá, porque a Torá está acima. Então não dá para entender o motivo de cada preceito. Então por isso não muda. É isso, e pronto, você não vai entender sempre. Então a pessoa vai achar que muda porque agora ela entende das coisas. Quem é você? Você bota no seu lugar. Que é Moshe Yeshiv e Yeshayahu, é que responde Isaías para o Hizkiyahu, como a gente explicou na aula passada. Tipo, Deus mandou. Então, enquanto ainda existia profecia no povo de Israel, então, na época que ainda existia profecia, até a destruição do primeiro templo, os últimos profetas são os que ainda viviam enquanto tinha a destruição do primeiro templo, e os últimos profetas eram alguns dos 120 pessoas do Anshei Knesset Agdolá, dos homens da grande assembleia na construção do segundo templo. Esses foram os últimos profetas. Depois daí, nunca mais teve profeta. Então, enquanto ainda existia profecia em Israel, tinha uma permissão que o profeta ele podia inovar alguma coisa da Torá por um momento específico. Ou seja, nesse momento, fazer alguma coisa diferente que não fosse idolatria. Se não fosse idolatria, ele podia acrescentar uma mitzvah, ou diminuir, ou não fazer algo. Se ele recebesse por profecia e fosse um verdadeiro profeta, não vou entrar no mérito agora aqui que seria um verdadeiro profeta, por um momento. Mesmo transgredir uma das mitzvot, ele podia. Que agora, por exemplo, é Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, no Monte Carmelo, que ele faz um sacrifício fora do templo, que era proibido. Mas naquele momento específico ele entendeu para a profecia que tinha que fazer, então podia. Porque ele era profeta, não vou entrar todo nesse método.
E da onde então o profeta tinha força de transgredir ou acrescentar alguma coisa na Torá, mesmo que por um momento específico? É porque está escrito na própria Torá de Moisés, não é que ele acrescentava. A Torá de Moisés já diz isso. Já tem um anexo, já tem uma cláusula na Torá de Moshe que o profeta pode fazer isso. Não é que ele inova. Como está escrito, Elav Tishmaun, como está escrito em Deuteronômio 18, sobre eles vocês ouvirão, que tem que ouvir o profeta. Mesmo se ele fala contra a Torá, se não for profecia. Sheut Zevui Azará, ou seja, que o próprio Moshe ordenou e advertiu que as pessoas devem ouvir as palavras do profeta. Mesmo se ele profetiza em nome de Deus, para transgredir um dos preceitos, no momento que é necessário, como falam nossos sábios, com exceção da idolatria. Mais óbvio, Deus nos livre, o profeta inovar algo e fixar para sempre. Agora é assim, ou agora não precisa disso, agora é aquilo. Isso Deus nos livre. Que a própria rainha Esther, que ela era uma profetisa, uma das 7 mulheres profetisas que existiram, mesmo sendo profetisa, quando ela falou para os sábios escreverem o livro de Esther para todas as gerações, os sábios falaram, não pode, você não pode inovar uma coisa que não está na lei de Moisés. Como está escrito em Provérbios 22, 20, até que eles encontraram um apoio dentro da Torá, em Provérbios 7a, que falaram, está escrito aqui já na Torá que ia existir isso, então aí por isso foi incluído. E ele vai dizer as mesmas coisas as velas de Hanukkah, na época dos Hashmonaeus, também, que eles viram um versículo, como explica o Ramban, na Parashá de Be'alotcha e tal, como também explicou o Rabbeinu Nassim Gaon, e por isso tem a festa de Hanukkah e Purim, que acontece depois que acabou o Tanakh, né, a época profética. O Met tipo, mesmo que são mitzvot que não estão na Torá. O Met agora vai falar o seguinte, porém, no momento que nossos pecados, que a gente aumentou os pecados, acabou a profecia dentro do povo de Israel, então começou a existir os sábios de Israel, que através do próprio intelecto, o próprio alcance intelectual tem que entender o que é a Torá, e não que recebe de cima uma revelação divina, que é o profeta. E esses sábios foi entregue para eles Kabbalah, ou seja, conhecimento sobre a criação do mundo, sobre a questão mística. Isso os profetas entregaram para os sábios. Acabou a profecia, mas os profetas falaram, olha, conheça isso, que é a Torá oral, a Torá mística e tal. Tenha isso com você, para você entender como funciona o mundo. Então eles se aprofundaram com o próprio intelecto e com a pureza do intelecto deles, né, nesses segredos da Torá, para entender o que é a Torá. E eles, óbvio que não podem mudar nada, né, nenhuma mitzvah, nenhum detalhe, mesmo por um momento determinado, porque eles não são mais profetas. Por isso que a gente fala não está nos céus, está na terra. E ainda ele vai continuar falando na época dos sábios do Talmud, do século, vamos dizer, até o século V. Os sábios tinham permissão de inovar uma mitzvah que a gente chama de Rabanan, dos sábios, um decreto rabínico, uma ementa aqui, porque era para o bem da geração. Quando eles encontravam algum apoio dentro da Torá de Moisés, como, por exemplo, o que a gente falou, as velas de Hanukkah, ou então fazer decretos, que a gente fala, isso não é da Torá, é um decreto rabínico. É dessa época, porque eles encontravam um apoio na Torá de Moisés para fazer isso. Agora, quando foi finalizado o Talmud, no século V, a Gemara, a gente não pode fazer nada além do que guardar e cumprir tudo que está escrito na Torá sagrada, escrita e na Torá oral, que é o Talmud. Ou seja, a gente tem que fazer o que está escrito na Torá oral, no Talmud, e na Torá escrita, que é o Tanakh, na Bíblia. Que Chol Mishpatam, todas as leis, e todas, aqui os judeus, né? Verhukotam, e todos os dogmas, não é dogma, mas todas as leis que não são entendidas no momento correto, nos mínimos detalhes, em cada detalhe, e não se inclinar para nenhum lado, fazer exatamente o que está escrito. O que Shekayem Israel Keraoi. Agora,
Quando Israel, ele cumprir tudo isso como se deve, Af imlo ichaven, vegam lo yedá klal também mitzvot, sodom kvaranam, mikol zen ekayem mitzvot. Vai falar o seguinte, quando um judeu ele cumpre isso, com todos os detalhes, mesmo se ele não entende nada, ele não entende o motivo de nada, ele não tem nenhuma intenção, mas ele está fazendo, no final das contas, ele cumpre o preceito. E ele conserta, através desse preceito, todos os mundos espirituais, mesmo que ele não entende nada. Vetrabe barranco do Shaveor, ele aumenta nos mundos santidade e luz. Em cada preceito que ele faz, e de acordo com o nível, com a raiz espiritual de cada preceito, veio até nós, ele aumenta a presença divina no mundo. Ou seja, quando o judeu faz a mesma coisa, que mesmo quando não entende nada, funciona tudo que ele explicou e a presença divina vem para o mundo, e vem luz, vem bênção, vem tudo de bom para o mundo, conserta os mundos espirituais. Mas se ele acha que ele alcança a coisa para o bem, mas ele faz um detalhe fora a lei, fora o preceito, ele estraga os mundos. Porque ele não tem mais alcance verdadeiro, ele não está entendendo as coisas. Sheken kavah borei bará, porque assim fixou o Criador do mundo, abençoado seja seu nome, na natureza do mundo, que o mundo ele se comporta através dos atos do homem. E todos os preceitos, ele faz o mundo se consertar, o mundo seguir da forma que tem que seguir, né? Consertar o mundo, fazer ele funcionar, cada preceito por si só. E agora o último parágrafo. O Mishezekau Itbará chamou a Signistarot agora. Então, se um simples judeu cumpriu um preceito, beleza. Agora, aquela pessoa que Deus, ele deu o mérito da pessoa conseguir alcançar mistérios da Torá sagrada, ou seja, entender mais do que o normal, outras coisas, metafísica, que a gente chama de Kabbalah, segredos, Asher Ishiru lá no Brahá Kadishei Leonim Chormei El Tamud, que é o que permaneceu para a gente uma bênção através dos sábios do Talmud, como por exemplo a gente vai dar o Rabi Shimon Bar Yochai e os alunos dele, que a gente bebe muito das águas dele, a gente estuda muito que é o Zohar, ou então quem entende o Arizal, que viveu no século XV, por exemplo, Ashairu Enen, que ele iluminou nossos olhos com um pouco dos os motivos das intenções das mitzvot, que é a Kabbalah, o Urak Deishet Moné, ou seja, se a gente consegue entender agora coisas além da lei, coisas mais elevadas, estudando o Zohar, que a gente chama Kabbalah, a parte mística, ele vai explicar o Urak Deishet Moné, o único motivo para isso é para que a gente consiga refletir cada um de acordo com o seu próprio intelecto, o seu próprio alcance, que é limitado. Para a gente entender até onde alcança cada detalhe dos atos e das falas, dos pensamentos e todos os assuntos nos mundos espirituais e todas as forças elevadas do mundo. Ou seja, o motivo de se aprofundar em cada coisa é só para você entender a responsabilidade de cada simples ato que você faz, o que isso causa nos mundos espirituais, que é o que ele vem trazendo, né, no livro inteiro. Veio para ele, veio para Oreiro Mizé, que como ele faz tudo funcionar e ele desperta através desse ato para o mundo, e assim então que a pessoa consiga também ter força e se despertar e cumprir todos os preceitos. Os judeus 613 e os não-judeus, o que a gente chama de 7 preceitos, que são Bnei Noah. A mesma coisa que é o serviço que a gente faz ao Deus, abençoado seja, ao Criador. Betachlit, Bedigduk Beimá, que a gente tem que fazer com objetivo, com minuciosidade, nos mínimos detalhes, com temor, com medo, com amor forte, com santidade, com pureza no coração, Aledezé, que através do serviço a Deus, com todos esses sentimentos, e Gront e Konim, a gente gera os concertos, os maiores concertos em todos os mundos. Que a gente, ou seja, dá para consertar muito mais o mundo quando você faz os preceitos, entendendo mais os motivos, com mais engajamento, com mais amor, com mais temor, com mais intenção. É óbvio que você conserta os mundos muito mais do que se você fizer sem saber nada. Mas sabendo fazer nada e faz certo, funciona. Amra, Aikar, Bechola Mitzvah Leikuv, ou para ter a Masesh Bahem. Porém, o principal de cada preceito e o que impede de funcionar são os detalhes práticos. É se a pessoa, no final das contas, ela fez ou não fez. E isso, então, é o mais importante. E assim, então, a gente termina o primeiro portão do ser humano, do grande livro, Nefesh Chaim, do Rav Chaim Volozhin, né? A gente teve o mérito de estudar e aqui a gente conseguiu entender, né, a responsabilidade do ser humano
e o que ele precisa fazer. No final das contas, mesmo que não entende nada, faz o que é certo. É a moral da história. E se o que quer fazer certo, os judeus, as 613 mitzvot. Os não-judeus é o que a gente vai chamar de mitzvot Bnei Noach, que eu tenho muitas aulas no canal sobre isso, eu vou falar ainda muito mais em outros vídeos, procurem aí, vocês vão entender o assunto melhor. Então a gente tem que fazer. Se você faz tudo direitinho, por mais que você tenha ideologias, pensa, raciocínio, hoje o mundo moderno e tal, isso não pode causar que você mude um detalhe dos preceitos que devem ser feitos. Agora, você faz tudo direitinho, você quer estudar, se aprofundar mais, mas para fazer melhor, com mais amor, com mais engajamento e tal, aí é muito melhor. Sim? Mas entenda que isso é só para melhorar a qualidade dos preceitos e nunca para você mudar um detalhe. E assim o mundo é consertado. E assim a gente cumpre o objetivo do mundo, né? Que é um mundo consertado, um mundo melhor, um mundo de paz, com bênçãos, né? Com uma vida boa, plena, feliz, tranquila, e que todos nós consigamos ter esse mérito, né? De cumprir a vontade de Deus nos mínimos detalhes da forma que Ele quer. Mesmo quando a gente não entende todos os detalhes, se esforça sempre para entender melhor, né? Fazer com mais amor, com mais paixão, com mais intenção, com mais temor, com mais respeito, mas no final das contas cumprir o que Deus manda, sim? E assim então é a melhor forma de trazer a santidade para o mundo. Muito obrigado, não deixe de curtir, compartilhar, indicar para um amigo, se inscreva no canal, bota para receber todas as todo vídeo novo, bota lá para estar acompanhando o meu canal e muito obrigado.